Hoje você vai aprender de uma vez por todas a ter mais coragem para mudar de carreira. Este vídeo irá te ajudar a responder perguntas como, por exemplo, como eu posso vencer o meu medo de mudar de carreira? Afinal, do que eu tenho medo? E como ter mais coragem para começar o que eu realmente quero? Quando é o melhor momento para começar a dar o meu primeiro passo em mudança de carreira? Bom, o meu nome é Anelisa Yamaguchi, eu sou especialista em transição de carreira e eu ajudo você, profissional que está insatisfeito ou insatisfeita com a sua profissão, a fazer a sua transição de carreira em apenas 3 meses com a metodologia ANEA, uma metodologia que eu mesma criei. E neste vídeo eu quero que você entenda mais sobre a coragem, que é uma das virtudes que você precisa colocar em prática e é como um músculo, isso mesmo, é um músculo que pode ser exercitado todos os dias. Não é super legal saber disso? E que a mudança de carreira ou emprego, ela exige sim coragem e nem todos conseguem essa coragem, infelizmente. Mas eu sei que se você está aqui, eu sei que você é o que você busca e é isso que eu quero te ensinar. E você sabia que existe um estudo científico sobre a coragem? Pois é, é isso que eu quero falar sobre o cientista Robert Beschloss Diener, que é um americano, que ele é um autor conhecido como Indiana Jones da psicologia positiva. E ele é conhecido por esse nome por ele ter ido a vários lugares do mundo, por exemplo, como o Quênia, a Índia, o Israel, para fazer várias pesquisas sobre a felicidade, sobre a coragem. É super interessante. Então, fica aqui comigo que nós vamos descobrir juntos os resultados das pesquisas dele. Então, esse vídeo será muito importante para você assistir, porque tendo mais coragem, você vai conseguir colocar os seus planos em ação, mudar alguns comportamentos e atitudes para que você consiga mudar de carreira ou de emprego. Eu já posso te dizer, posso te adiantar que coragem não é ausência de medo, e você vai entender por quê. É mesmo com medo você tentar dar o seu primeiro passo. E no final deste vídeo daremos dicas de como ser mais corajoso ou corajosa no seu dia a dia. Olha, bom, se você não assistir a esse vídeo, você vai continuar achando que mudar de carreira é muito difícil, não é para você e que você nunca vai ter coragem de dar esse primeiro passo. Eu imagino que você quer garantias de sucesso no novo emprego, que a sua transição seja super tranquila porque você tem medo do desconhecido. E não saber o que pode acontecer aumentam, claro, as suas dúvidas, as suas incertezas, os medos e todos os sentimentos negativos que nós somos bastante familiares, não é verdade? Então, a pergunta é, qual é o preço que você está pagando para estar vivendo a vida que você vive atualmente, com insatisfação, frustração e de repente até doente, né? E que afinal você tem a perder. E qual o meu real medo? Então escreva qual o seu real medo que você sente. Eu acho que é uma forma de racionalizar esse medo. Mudar exige coragem e mudar de carreira, principalmente, em especial, requer uma atitude otimista e até mais coragem. E os resultados exigem paciência e no longo do percurso você pode duvidar das suas decisões e isso é completamente normal. Mas tendo pensamentos como e se, muitas pessoas permanecem em empregos aquém das possibilidades ou ficam estagnadas na carreira. E a insegurança e o medo são mais fortes que as suas intenções e planos. E as suas boas intenções e planos, mas as falhas, os erros, os problemas, eles reforçam o aprendizado. E o pior erro que você pode cometer é ter o medo de cometer um erro. Então você já deixou de se arriscar por medo de falhar? Talvez você não queira candidatar a uma vaga de emprego porque pensou que você não tinha habilidades suficientes ou ficou com medo de conversar com uma pessoa que já trabalha na área que você quer trabalhar e sabe que poderia ser importante porque você pensou que a pessoa não iria dar atenção, que você seria ser rejeitado e você nem sabia o que poderia conversar com essa pessoa. Então, uma simples mudança de atitude ou aprender a olhar para uma situação com olhos diferentes, eles podem fazer toda a diferença nessa sua trajetória. E a diferença é entender mais profundamente sobre a coragem.
E afinal, o que é coragem? E pela minha definição, a coragem é aquela força interior que te move para fazer, para realizar, para colocar em prática o que você acredita que é significante, importante para você. E claro, com planejamento. Então, a gente vai diferenciar aqui o que é ter coragem e o que é não ter coragem. E ter coragem de mudar de carreira ou emprego é ter aquela coragem preparada, organizada, com habilidades técnicas. E fazer um plano de ação é executar algo concreto todos os dias. Por exemplo, entrar em contato com alguém para aumentar a sua networking, para entender os problemas do cotidiano dessa nova profissão, porque de repente você pode não gostar, então seria interessante você saber antes de começar. Entrar em contato com essa pessoa mesmo sabendo que pode ser rejeitado ou rejeitada, não ser atendido ou a ser atendida. E ter essa atitude, postura. Eu tenho certeza que você já tem um não como resposta, mas de repente você pode conseguir um sim. Então essa atitude ela é muito importante. E coragem, ela exige muita dedicação, meios, recursos, habilidades, métodos e aproveitamento das circunstâncias. E é um investimento que você faz todos os dias. Bom, isso é o que é coragem. O que é e o que não é coragem? E a coragem não é ausência do medo. O medo é um alerta natural do nosso corpo. Bom, o que não pode ter é pânico. Medo é natural, pânico não. Uma outra coisa que não é coragem é ser aventureiro, correr um risco sem ter nenhum plano. E pode ser até que ser aventureiro é uma forma de ser um pouco arrogante, achando que você pode tudo. E também uma outra forma de não ser corajoso é ser imprudente, precipitado ou precipitada, impulsivo ou impulsiva, irresponsável. Por exemplo, pedir demissão porque você brigou com o chefe sem nenhum plano de ação, nenhum plano de trabalho, nem financeiro. Por exemplo, eu não gosto da minha cidade, eu não suporto mais a minha cidade, mudar de cidade, de emprego. Então isso não é ter coragem, é o contrário. É outra coisa. E achar que somente com esforço ou força de vontade pode ajudar. E que você pode estar pronto para fazer qualquer coisa. Isso ajuda. Mas sem planejamento isso não é possível. Porque você vai trocar 6 por meia dúzia. Então não vai valer muito a pena. E o mais interessante da coragem é que tem 2 elementos internos primários. Que é a vontade de agir e a capacidade de controlar os seus medos. Então primeiro, por isso precisamos otimizar a nossa disposição de agir, de colocar em prática, fazer algo em prol dos objetivos todos os dias. E o segundo lugar precisamos otimizar a nossa capacidade de controlar os nossos medos. Então você consegue controlar os seus medos e aumentar a sua capacidade de agir, é mais capaz de ver uma vida plena e virtuosa. Lembra desses 2 pesos aqui. É mais provável que você enfrente desafios com mais facilidade, conecte-se e inspire outras pessoas a se tornar uma força para o bem também. Isso é a coragem, da força, controlar o seu medo e a sua vontade de agir. E outra coisa bastante interessante que eu quero explicar aqui é como que funciona o mecanismo da coragem e o nosso cérebro. E para simplificar o complexo mecanismo do funcionamento neurológico, nós somos construídos por 2 sistemas motivacionais. Olha, eu vou explicar aqui de uma forma bem simples, tá? Um deles, chamado sistema de inibição comportamental. Eu vou colocar aqui, sistema de inibição comportamental. Esse sistema é o que nos ajuda a ficar atentos a situações novas, especialmente aquelas que trazem riscos e danos ou punições, por exemplo. E o sistema de punição é aquele que encoraja a andar com mais cautela, ao você atravessar um estacionamento deserto à noite, por exemplo, ou subir numa árvore muito alta e de repente cair. Esse é o sistema que está cuidando da sua, esse é o sistema que está cuidando da sua parte primitiva, está cuidando da sua sobrevivência nesse caso. E o outro sistema é o sistema de ativação comportamental. E pelo contrário, ela está enraizada nos centros de prazer do nosso cérebro e tem tudo a ver com começar ou progredir em direção aos nossos objetivos e às nossas metas. E cada sistema está atento a detalhes diferentes em nosso mundo e leva a uma reação
emocional diferente. Então, o sistema de inibição, ele provoca o medo, e o de ativação, a felicidade, o prazer, o começar. E as pessoas com mais nível de coragem mais alta, eles geralmente sabem quando é melhor trabalhar para controlar o medo e quando é mais sensato tentar conseguir recursos, meios para acionar a vontade de agir. Então, se você está com medo de mudar de carreira, é bem possível que você esteja pensando bastante negativamente. Por exemplo, que você nunca vai conseguir um emprego, que você não vai ter dinheiro, que você vai morar de repente debaixo da ponte, que você nunca mais você vai passar fome. Olha, eu estou sendo bem exagerada aqui, mas eu imagino que pensando assim, é claro que você se paralisa. E o sistema de inibição comportamental, ele te inibe, ele entra em ação e não faz com que você faça nada, né? Então, mas se você tem um plano de ação usando a técnica SMART, que eu expliquei em vídeos passados, que seria uma meta específica, mensurável, alcançável, realista e com prazo. Então, o sistema de ativação, ele entra em ação e te ajuda a fazer esse plano, colocar esse plano em ação. E olha, eu vou colocar na descrição do vídeo esse PDF, o vídeo explicando sobre o método SMART, a meta SMART, e como você pode fazer. Eu acho que ele vai te ajudar bastante. Bom, e além das questões cerebrais, o Robert, o nosso pesquisador sobre a coragem, ele enumera 2 tipos de coragem. É muito interessante, a coragem geral e a coragem pessoal. Então vamos entender a distinção das duas. A geral é aquela que vemos alguém correr para dentro de um prédio em chamas, com incêndio, e salvar pessoas. Eu não sei se você lembra aquele chinês que ficou muito famoso por ter ficado em pé em frente a uma coluna de tanques chineses, forçando a parar como uma forma de protesto. Isso aconteceu há muito tempo atrás, então pode ser que você não se lembre. Então, esse tipo de coragem geral é aquela coragem que está nas capas de jornais ou revistas. Mas o que é mais importante para nós aqui é a coragem pessoal. A coragem pessoal é aquela que faz agir de uma maneira corajosa para você e não para os outros. É superar o medo pessoal, mesmo que não seja um medo normalmente compartilhado por outras pessoas. Afinal, todos nós temos experiência de vida muito diferente, então o que pode ser muito medonho, muito aterrorizante para mim, pode não ser para você e assim vice-versa. E aqui tem um dos maiores insights sobre a coragem. Todos nós temos a capacidade de ser corajosos no campo da coragem pessoal. Sabe aquela coragem de enviar um currículo, de ir a uma entrevista de emprego, mesmo com muito medo, de conversar com o seu chefe sobre as suas insatisfações, de dar um basta planejado em uma situação que já não é mais sustentável para você? A coragem é como uma postura, um hábito. Você consegue ter mais coragem através de atos corajosos. Não é interessante? E assim, é assim como, por exemplo, aprender a nadar. Você só aprende a nadar nadando. E a mesma coragem, você só aprende a coragem praticando a coragem. E aqui, no contexto da coragem pessoal, que podemos dizer com confiança que a coragem pode ser realmente aprendida. Pode ser que nem todos nós subamos em um veículo em chamas para salvar as vítimas de um incêndio, mas cada um de nós temos um potencial individual de enfrentar os nossos próprios demônios psicológicos e superá-los e continuar com a vida. Esses demônios psicológicos são aqueles comportamentos prejudiciais que nos brecam, que é aquela a negatividade, o perfeccionismo, o vitimismo e assim por diante. A gente pode gravar um vídeo sobre isso também, porque são problemas bastante graves que faz com que você não acione, que você não entre em ação. E voltando aqui para a nossa coragem pessoal, ele representa o nosso melhor retorno possível em qualquer investimento que fizermos no aprendizado de estratégia para aumentar a coragem. E o retorno sobre investimento é uma métrica usada para saber o quanto que você ganhou sobre o investimento feito. Então, todo investimento em coragem pessoal que você fizer terá o melhor retorno possível, ou seja, o melhor retorno, o melhor resultado. Então, por isso, o que eu quero dizer aqui, enfatizar aqui, é que vale a pena investir sempre na sua coragem, ter mais
atitudes corajosas. E todos nós temos a capacidade de sermos mais corajosos no contexto da coragem pessoal. Então, pegue o seu papel ou anote no seu computador e escreva qual o seu real medo de mudar de carreira ou emprego. E lembre-se, nada de errado com você. Você é humano, você não é perfeito e ninguém é, tudo bem. E o que você pode fazer para sair da sua zona de conforto com sabedoria, para aumentar o seu nível de coragem ao estar disposto a agir e controlar o seu medo? Então pense e responda essa pergunta pra gente. E por que coragem é importante para você mudar de carreira? É importante porque é uma das principais virtudes para ter uma vida de qualidade, conseguindo usar os seus potenciais, os seus talentos no seu trabalho todos os dias. E uma coisa bem interessante é que a raiz da palavra coragem é cor, a palavra em latim para o coração. Como o nosso coração que bombeia sangue para nossos braços, nossas pernas, para os nossos órgãos vitais, a coragem dá vitalidade, energia para as nossas ações, comportamentos e atitudes. Então, como coração, a coragem ela é vital, ela é essencial para a nossa vida. Então, de todas as nossas virtudes básicas, a coragem é aquela que nos ajuda a viver exatamente da maneira que nós desejamos e fornece um combustível psicológico de que precisamos para criar, correr riscos, ajudar os outros e enfrentar momentos difíceis. E é importante ter coragem porque todos nós podemos viver até o nosso potencial máximo, experimentar uma vida plena, apenas se formos donos de nós mesmos e não vítimas dos nossos caprichos emocionais, particularmente do medo. E você pode ver diferentes níveis de coragem na sua vida. Como, por exemplo, quando você está insatisfeito com o seu trabalho e tentou conversar com, por exemplo, com o seu chefe, explicando a situação de excesso de trabalho. Você está trabalhando muito e você mostra fatos, números das suas atividades, você tenta negociar de uma forma a dividir o trabalho com os seus companheiros de trabalho ou de repente eliminar algum tipo de trabalho que necessariamente não deveria ser feito. Porque assim, muitos dos nossos trabalhos a gente faz por costumes e porque alguém disse que deveria ser feito, a gente faz. E às vezes a situação muda e você não foi comunicado e você continua fazendo aquela tarefa sem necessidade. Então por isso, essa coragem de poder negociar, de conversar e explicar a sua situação. Um outro exemplo é em uma reunião com seus colegas de trabalho, você levantar a mão e conseguir fazer uma pergunta. Ou mesmo dizer, eu não entendi, você poderia explicar novamente, por favor? Eu tenho certeza que tinham várias pessoas na sala que tinham as mesmas dúvidas que você, mas não perguntaram porque tinham medo de parecerem burras ou de serem de repente ridicularizadas pelos amigos, pelos colegas de trabalho. Olha, eu fui professora e eu sei que esse medo é muito comum. Então imagine no seu trabalho, com seus colegas de trabalho, com seu chefe presentes na reunião. Então é bastante compreensível. Por exemplo, quando eu decidi que eu queria deixar a minha carreira acadêmica, me desligar da minha universidade, e sim, eu tive muitos medos, inseguranças, resistências e dúvidas. E apesar de estar numa situação muito confortável, segura, e não necessariamente eu precisava mudar, mas que me fazia mudar e fazer sempre uma pergunta, era que se eu não mudar, o que eu poderia estar acontecendo ou estar fazendo daqui a 3 a 5 anos, eu estaria muito longe do que eu realmente me traria satisfação, eu estaria desperdiçando o meu tempo e viver melhor, com um pouquinho mais de satisfação. Então eu tive que ter muita coragem, afinal eu estava deixando tudo, literalmente tudo, para algo completamente desconhecido. E como que eu fiz isso? Bom, claro que eu estou falando muito de planejamento, eu planejei sim a minha mudança, inclusive eu já gravei um vídeo explicando
como eu fiz essa mudança. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo sobre como foi a minha transição de carreira. E depois que eu decidi, eu não falei nada para ninguém sobre a minha decisão. A única exceção foi meu irmãozinho e a minha melhor amiga. Somente essas duas pessoas que eu falei que eu resolvi fazer a minha transição de carreira, eu resolvi que eu ia deixar o país e o meu trabalho. E por quê? Se eu que estava no controle, decidindo a minha vida, eu estava com muito medo, insegurança, imagine a preocupação das outras pessoas que realmente se preocupavam comigo, que me amavam. Então, lição número 1 aqui, quando você decidir fazer alguma coisa de muito importante, não diga a ninguém. Eu entendi muito cedo na minha vida que decisões importantes que você queira fazer e que não queira que alguém mude a rota das suas decisões ou coloque obstáculos, problemas a mais que já existe, não conte para ninguém. E por que eu cheguei a essa conclusão? Porque as pessoas que gostam de você, elas querem te proteger. Elas pensam que você poderia estar mais feliz estando na situação que está, mas elas não vivem o seu dia a dia, elas não sabem qual a situação. Agora, tem pessoas que têm realmente inveja, que elas querem fazer o mesmo que você, mas elas também não têm coragem. Então elas ficam colocando aquela famosa expressão, água na sua cerveja. Elas não querem que você faça o que elas gostariam de fazer. Então elas vão falar de uma situação que nem aconteceu, vão estar muito negativas e vai te influenciar nessa situação. E eu lembro que quando eu fiz uma entrevista com uma brasileira que morava em Londres, eu perguntei para ela, por que você decidiu a mudar para Londres? E aí ela disse, e ela me respondeu assim, porque todo mundo queria cuidar da minha vida. Então as pessoas se preocupam, mas também às vezes querem cuidar da vida da gente, então seria interessante não dizer. E por motivos e intenções diferentes, as pessoas vão querer que você não mude. Então isso é bastante interessante entender. E eu não tinha respostas nem para mim e nem para elas. Como perguntas, por exemplo, se der tudo errado e se acontecer alguma coisa com você, quem vai te socorrer? O que você pode fazer numa situação A, B ou C? Eu não tinha essa resposta. Eu não tinha como assegurar nem para mim e nem para elas que a minha decisão era correta e que não haveria problemas. Mas eu queria me privar de ficar dando satisfações do meu futuro, de ficar explicando do que estava sentindo e passando. E às vezes quando você explica, é a mesma coisa de sofrer 2 vezes. Então a própria pesquisa do Robert, ele diz o seguinte, que a coragem é muitas vezes sobre os outros. Você pode sentir bem o seu próprio medo, mas o seu foco em como as suas ações afetarão, especialmente ajudarão outras pessoas, pode ser apenas um impulso necessário para aumentar o seu nível de coragem. Então aqui fica uma lição. E qual é o maior benefício de entender e ter coragem? Bom, primeiro, a coragem é mais fácil de entender do que nós imaginamos. É simplesmente, lembra daquela formulazinha, aquele peso? A disposição de agir, mesmo diante do risco, da incerteza e do medo. E como eu acabei de explicar com a minha experiência, é mais importante dizer que você não vai pedir a sua conta e fazer a sua transição de carreira. Como dissemos no início do vídeo, isso é ser arrogante, é ser imprudente e irresponsável. Agora, você precisa de coragem e planejamento, uma coragem planejada, organizada. E, em segundo lugar, a coragem é uma virtude muito valiosa. É algo que nós queremos estimular em nós mesmos ou mesmas, nos outros, porque envolve uma ação moral e conduz a uma melhor qualidade de vida. E isso se faz todos os dias, com pequenas ações e com aprimoramento contínuo. Isso chama-se Kaizen. A gente vai falar sobre isso um dia. E terceiro, algo muito interessante de saber é que a coragem ela pode ser aprendida. Essa coragem representa a superação de um limite pessoal, mesmo que as outras pessoas se intimidem nas mesmas circunstâncias. E cada um de nós temos potenciais para enfrentar os nossos próprios demônios psicológicos que nós falamos anteriormente. Então, nós precisamos vencê-los e seguir em frente. Por isso, responda à pergunta que fizemos no início desse vídeo. Do que você tem medo de mudar de carreira? Tente racionalizar o seu medo.
E o quarto seria compreender que uma ação corajosa requer dois processos separados. Entender e controlar o medo e aumentar a disposição para agir, que pode identificar o dobro da abordagem se aprender a ser mais corajoso e corajosa. E finalmente, o passo inicial para aumentar o seu nível de coragem é perceber que a coragem ela está ao seu redor. E o nosso pesquisador, ele fez várias pesquisas com várias pessoas e ficou claro que o fracasso das pessoas em reconhecer a coragem é um dos maiores obstáculos para obter mais coragem. Olha só que interessante. E o autor, ele chama esse fenômeno como coragem cega. E qual que é a definição dessa coragem cega? Essa coragem cega é a tendência de ignorar o seu extraordinário potencial de comportamento e interpretar essa coragem como uma coisa normal, uma coisa corriqueira e não entender que você tem esse extraordinário potencial. Isso quer dizer que você precisa fazer uma auditoria das suas habilidades, das suas técnicas, como seus soft skills, aqueles comportamentos, aquelas habilidades comportamentais. Então você pode descobrir que tem muito mais do que você imagina a oferecer ao mercado. Da coragem, achar que está velho demais ou que não tem potencial suficiente para mudar. Então preste bastante atenção nisso. Então, como ter mais coragem para começar? Vamos às nossas dicas. Primeiro, como eu disse anteriormente, decisões importantes que exigem muita coragem, que por exemplo, como é a mudança de carreira ou emprego, principalmente se você vai fazer uma grande mudança de posição na empresa ou de repente você vai mudar totalmente de área. Não compartilhe essas decisões com muitas pessoas. Preste atenção nos seus pensamentos, isso mesmo. Os nossos pensamentos, eles influenciam profundamente o que sentimos e o que nós fazemos, o que e como nós fazemos. E quando pensamos em momentos em que nós fracassamos em alguma coisa, é bem provável que a gente sinta inseguro ou insegura, fraco e com muito medo. Então, aumentam as chances de realmente a gente ter resultados ruins e de repente não fazemos nada. Mas também não adianta tentar controlar os nossos pensamentos, já que é impossível. E sabe aquele experimento que o cientista ele diz, não pense em carro vermelho. Vamos fazer um experimento com você. Olha, não pense no carro vermelho. E a única coisa que você pensa é no carro vermelho? Então, em outras palavras, o que eu quero dizer aqui que não adianta dizer para você, tenho que parar de ter medo. Quanto mais pensa que não precisa ter medo, mas você vai se paralisar com as suas ações e você vai sentir medo, não tem jeito. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, preste atenção nos seus pensamentos. Se você perceber que você está tendo um pensamento que prejudica alguma tentativa de tomar alguma atitude, alguma ação concreta, pense e perceba, eu estou com um sentimento ou um pensamento de medo. Pode ser o seu sistema de inibição, de repente, tentando te proteger. E essa consciência que tem um pensamento de medo, ele é muito importante, porque senão, eu acho que de repente você já até teve essa experiência, que você se coloca numa situação tão miserável, tão ruim, sem nem ao menos ter saído do seu confortável sofá. Então tome cuidado com isso. Um outro exemplo bem claro, digamos que, por exemplo, você está tentando fazer uma pergunta em uma reunião de diretoria, mas está com muito medo de levantar a mão e percebe que está imaginando que o apresentador ou que outras pessoas vão pensar que você é burro. Então, antes disso, tente racionalizar e diga, esse medo é real? As pessoas realmente vão pensar sobre mim? Será que essas pessoas elas estão realmente preocupadas com o que eu estou falando? Será que elas não são mais preocupadas com os próprios problemas, os próprios pensamentos dela e não darão a mínima para a minha pergunta? Ou talvez eles queiram, de repente, ter a mesma coragem de perguntar, mas não perguntam. Então, por isso que vale a pena parar esses pensamentos. O segundo lugar, tente ter pensamentos que sinta-se mais corajoso ou corajosa.
Pense em situações ou momentos em que você foi corajoso ou corajosa e que você sinta-se orgulho disso. Pense em como foi a última vez que você teve coragem e você viu que não foi tão difícil assim. Pense em como você vai se arrepender se não fizer isso. E pense no pior cenário, é algo com o qual você pode lidar. Imagine-se fazendo todos os dias o que você gosta e livre dos aborrecimentos atuais. Olha, eu não estou dizendo que você não terá nenhum tipo de aborrecimentos. A única diferença é que a maior parte do tempo você estará fazendo o que você escolheu, o que você gosta, e vai estar lidando com menos perrengues ou pelo menos os problemas que você escolheu fazer. Uma outra maneira de se sentir corajoso ou corajosa é listar todas as coisas que você já fez até hoje, relacionadas ou não com o trabalho. Por exemplo, eu fico muito contente quando eu me lembro que eu tive a coragem de pular de paraquedas. Isso porque eu não sou uma pessoa de ficar andando de montanha-russa, uma pessoa super aventureira. Então, lembrar que eu tive a coragem de pular de paraquedas me dá aquela sensação boa. Nossa, eu fui corajosa, então eu tenho condições de ter mais coragem. E eu tenho certeza que você já teve várias situações assim como esta. Então, faça uma listinha delas, todas as vezes que você tiver algum medo, você leia essas listinhas. E terceiro, faça planos específicos para os medos, problemas que você pode ou você acha que pode enfrentar. E essa é uma técnica super interessante que ela não só vai te ajudar, vai ter mais coragem, mas também ter sucesso nos seus projetos, nos seus planos. Então, pergunte-se: que obstáculo ou problema provavelmente você irá enfrentar se você mudar de carreira? E geralmente as pessoas que planejam como vão reagir a diferentes obstáculos, problemas, elas tendem a atingir os seus objetivos com mais sucesso. E o que eu quero dizer com isso? Que você vai tentar responder aos seus medos de forma prática e racional. Você vai criar uma regrinha da seguinte forma: se A acontecer, então eu farei B. Eu vou te dar um exemplo que você vai ficar bem claro. Digamos que você gostaria de parar de fazer horas extras e parar de trabalhar nos fins de semana para se concentrar no seu curso online que você está fazendo agora para justamente mudar de carreira ou de emprego. Mas você tem medo que o seu chefe comece a questionar a sua dedicação ou de repente que você seja repreendido de outras formas. Então, você fará o seguinte exercício: se o meu chefe reclamar que não estou fazendo horas extras ou trabalhando nos fins de semana, então eu irei explicar que eu preciso ter folga, preciso descansar, inclusive para melhorar a qualidade do meu trabalho durante a semana. Ou de repente você possa dizer que você entende a necessidade de trabalhar mais quando necessário, mas também você tem medo de ficar doente e de repente não poder trabalhar no dia de semana quando realmente você também precisa e vai causar mais incômodo. Então, é importante lembrar que as coisas mais difíceis que temos que fazer ou dizer raramente são o que nos deixa desconfortáveis. E é o medo que sentimos é que nos deixa inquietos. É o medo é que na verdade torna as ações difíceis, não a ação que pensamos ter medo. Não é interessante isso? Então, não fazer algo porque temos medo, na verdade, não é o caminho mais fácil a longo prazo. Embora possa ser contraintuitivo, encontrar coragem para tentar avançar ou falar ou fazer uma mudança que nos ajude a viver e a trabalhar com mais satisfação. E o quarto, esteja disposto a falhar. Essa parte bem importante. Então, a ideia ou a ilusão de que nós estamos no controle de nossas vidas e essa visão de mundo dá origem ao impulso de resistir ao fracasso. Mas, assim como a tendência de superar a idade que nós temos, a batalha contra o fracasso é uma causa perdida. O fracasso ele é inevitável e todos nós experimentamos esse fracasso em diferentes níveis. E já foi provado que pessoas com alto nível de coragem entendem que o fracasso é um risco na maior parte do tempo e inevitável algumas vezes. Então, em vez de tentar evitar o fracasso a todo custo, essas pessoas simplesmente aceitam como
parte do processo do sucesso. E o fracasso, ele é muito interessante porque ele é uma oportunidade de aprendizado. Então pense em todas as vezes que você cometeu um erro e disse para você mesmo: nossa, eu nunca farei isso novamente. Então, e o mais interessante, que uma única falha, um único erro pode servir como uma poderosa lição para sua vida toda. Então pode até parecer um clichê, é que não existe sucesso sem falhas. Eu até acho que vocês consigam entender, mas eu gostaria de frisar isso. O fracasso também, ele nos ajuda a melhorar as nossas habilidades e estratégias para que as tentativas posteriores de atingir as metas possam ser mais bem-sucedidas ou melhores sucedidas. Você não precisa e nem deve aceitar que o fracasso seja bom, apenas que é inevitável e muitas vezes benéfico. E aceitar o fracasso não é sinônimo de querer conscientemente o fracasso ou desfrutar do fracasso quando acontece. Eu acho que ninguém em sã consciência quer isso. Então o que eu quero dizer aqui é que você não pode deixar não deixar que o fracasso atrapalhe a sua vida, que limite as suas decisões, fazendo com que você fique parado, imobilizado, paralisado. Em algumas pessoas parecem aceitar o fracasso com mais habilidade e são capazes de superar essa situação depois de experimentar uma terrível sensação de fracasso que parece nunca passar. E o truque, a dica aqui é reconhecer que o fracasso ele tem aspectos positivos e negativos. E você pode dizer para você mesmo: o que aconteceu foi muito ruim, eu estou muito decepcionado comigo. E por um outro lado, você também pode dizer que você pode dizer se tranquilizar. Essa também é uma oportunidade de crescimento para mim. Eu vou aprender com essa experiência, que sei que ela é temporária. Esse sofrimento ele é temporário e eu vou seguir em frente. Então, eu quero terminar este vídeo com a famosa frase do Thomas Edison sobre as inúmeras tentativas e falhas de criar a lâmpada. Ele disse o seguinte: eu falhei no meu caminho para o sucesso. Interessante, não é? E é isso que eu quero que você faça, que você tenha coragem de falhar no seu caminho para a sua transição de carreira ou emprego com sucesso. E eu desejo que você também esteja apto a falhar no seu caminho para o seu sucesso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal e me siga, que você vai receber conteúdos como este. Eu publico novos conteúdos todas as semanas para ajudar você, profissional insatisfeito com a sua profissão, a fazer a transição de carreira em apenas 3 meses com a metodologia ANEA. Como também me siga nas redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link das nossas redes sociais. E se você de repente tiver alguma sugestão, coloque aqui também nos nossos comentários, que eu terei o maior prazer de fazer esses conteúdos, como também vai me ajudar a fazer conteúdos mais direcionados para o que você quer e para você fazer essa transição de carreira que eu tanto gostaria de ajudá-lo ou ajudá-la. Então, uma gratidão imensa pela sua participação e nos vemos no próximo vídeo. Um forte e caloroso abraço. Muitíssimo obrigada.